残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょう。その背中には未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご。あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに意味があるなら私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。E bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos a todos vocês. Na verdade, bem-vindos só ao Luiz e a Isabela. E a Gabriela. E o Edmilson. Edmilson, seja bem-vindo. E a Débora também. Cadê? Cadê o resto? Tá fraco o movimento hoje, hein? Tá fraquíssimo o movimento hoje. Decepcionante. Natália apareceu. Boa noite também. E aí, tudo certo? Quais são as novidades da semana passada para esse?
pela cara de ânimo e felicidade, não deve ter sido coisa boa, não. Olha só. Matheus soltou a prova, né, professor? Tô chorando lágrimas de sangue. Mas já soltou a nota já? A gente não fez a prova ainda. Tá. Até Então, dia 30. então o pesadelo nem começou. Mas eu já imagino a nota. Pois é. Espera até sair a nota do Marcelo Piratelli pra vocês verem só. Sabe que o Marcelo ele dá só nota quebrada, né? Vocês vão tirar 5,8, sabe? Daí você vai falar para ele, 2 décimos, professor. Ele vai falar, por quê? Você não mereceu. Se te merecer, eu vou falar para ele que eu mereço os 2 décimos. Porque eu interajo todas as aulas dele. Eu falo com ele do início ao fim. Eu mereço 2 décimos. Você luta pelos 2 décimos. Exatamente. Não é só por 2 décimos. Bom, eu tô tentando, me organizei, refiz minhas anotações aqui, porque hoje eu quero ser mais conciso, né? A última aula foram 2 horas de aula, né? Então não adiantou nada eu começar mais cedo. Mas a boa notícia sobre tudo isso é que eu costumo fazer isso, não precisaria, mas costumo fazer isso. Semana que vem vou dispensá-los das aulas para que vocês tenham tempo de fazer mais suas avaliações aí. Então eu espero que vocês usem esse tempo para poder colocar em dia as avaliações de vocês aí, que eu sei que a maioria, pelo que eu estava vendo aqui no sistema, a maior parte dos professores deixou mais para a semana que vem, né, até o dia 30 mais ou menos as provas. Então como vai acabar acumulando muita coisa, então semana que vem vocês não precisam se preocupar com esta aula. Então daí vocês podem ficar fazendo as suas questões aí, né? Bom, dúvidas da nossa última reunião? Nada? A gente falou de sentidos da Constituição. O Edmilson tá chegando aí hoje, né, Edmilson? Sim. Eu nem quis falar se eu tinha dúvida, porque você ia ficar triste, né? Não, mas fique tranquilo. Já pegou? Já todas as aulas estão disponíveis lá no... Eu tô checando já, tô assistindo algumas delas. Ótimo. Daí qualquer coisa você vai me perguntando também. A minha questão de ter horário já foi há muito tempo. Desde que eu aceitei a condição de, além de professor, virar coordenador de curso, não existe mais tempo para mim. Então eu respondo aluno às 3 da manhã, respondo aluno de domingo, então não tem mais esse horário, né? Então, a vida tá fácil assim. Tá fácil, tá tranquilo. E ainda tenho que ouvir de algumas pessoas assim, você é professor, o que você trabalha além disso? É isso que eu faço, cara, só faço isso. Mas você trabalha ou só é professor? Exatamente. Professor, imagina eu, que sou professora de artes. Nem te digo. Então, imagina isso. É difícil, né, Natália? É até difícil ter argumentos para te defender, viu? Não pegaria seu caso. Em relação à última aula, o senhor ainda não postou ela no AVA, né? Não? Não, porque, bom, só se eu olhei errado, porque como eu não assisti a aula na quinta-feira, eu fui procurar para assistir no sábado, mas ela não estava lá. E aí eu também procurei no YouTube, mas eu não consegui me localizar. Não, fica tranquilo. Então, então fui eu que não fiz mesmo. E é muito provável. Não postei. Tá aqui, ó. Tá na pasta ainda. Não coloquei no YouTube. Já vou deixar carregando agora durante a aula, porque senão eu vou esquecer. Não. Às vezes eu esqueço mesmo. Qual pasta que tá? Tá nessa aqui. É que eu tenho um HD para aula e um HD para jogos, né? Então às vezes eu me confundo. Que é isso, gente? Tem umas coisas nada a ver. Professor, o senhor assistiu... Diga. O professor assistiu o grupo semana passada, né? Algum feedback? Assisti. Não, achei excelente. Achei que tinha gente lá que não tava querendo falar, né?
Débora, Isabela, né? Não estavam querendo conversar muito no grupo, não. Né? Nem consegui entrar. Eu espero que hoje seja mais ativo. Mas os questionamentos levantados foram muito bons. Foram muito bons. Não tenho dúvidas disso. Deixa eu ver aqui. Que dia que foi? Dia 15, aula passada? Gostou da parte de Caim e Abel? Então, o negócio estava profundo. Nossa, de verdade. Natália, por favor. Já basta a vergonha que eu passei. Ótimo! Não, exatamente. Foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Mas é verdade. Se ninguém nunca tinha morrido, se ninguém nunca tinha matado ninguém nunca tinha morrido. Certo? Certo. Como que eles iam saber que era errado matar alguém? Tentou. Aí Deus chegou e falou assim, pô, o que você fez foi errado. Aí ele se defendeu, não sabia. Não precisou, Gabriela, lá. Ó, cadê seu conhecimento bíblico teológico? Foi o sangue derramado que instituiu o primeiro crime, não foi o ato. Foi a ideia da escatologia, da revelação. Não, isso aqui você... Não, enfim. professor, eu gosto de falar assim só para ficar mais descontraído. Não tem que descontrair, tem que deixar mais pesado e mais tenso sempre. Escatologia, a tripa saindo para fora, né? As fezes e o sangue, a revelação do que a gente é por dentro. Né? Isso que determina a escatologia, o apocalipse, a expiação e a primeira morte. Lindo isso, fabuloso, adoro essa parte. Adorei. Mas e aí, tinha como o coitado saber que era errado? Ele sabia o que ele estava fazendo? Então, não, eu vou defendê-lo. Já vai advogar. Já vai advogar pro Caim. Coitado não. Coitado não, porque ele tinha um senso de civilidade, querendo ou não. Olha lá, ó. Assiste Lúcifer, Gabi. Eu assisto, né? Tô esperando sair a temporada, não. Vou falar para vocês, viu? Cadê? Vamos para aula. Vamos deixar de... Eu esqueço, porque quando a gente está em sala de aula, vocês não conhecem essa realidade ainda, né? Provavelmente vão conhecer, né? Em breve. Sempre começa com isso, eu não consigo parar de falar, daí tem essas digressões. Aqui online, como o pessoal já está de saco cheio, já está querendo desligar e ir embora, né? Eu esqueço que a gente tem que começar a aula e ir. Eu esqueço dessas coisas. Mas bem, pessoal, vamos voltar para mais algumas questõezinhas aqui para nossa atividade. Luiz, sirva você também aí de meu despertador, hein? Se eu começar a viajar muito, fala, a gente tem que ir pro grupo do Kelsey, me interrompe aí para eu parar, que senão eu não vou mais. A aula passada você ficou demorando ainda para falar para mim, falou só quando não estava sendo mais possível segurar. Então pode falar à vontade. Bom, pessoal, a gente tem que entender agora, dentre esses elementos, isso aqui é bem facinho, bem interessante da gente observar, porque a gente primeiro vai tentar determinar, dentro de tudo que a gente viu até agora, que a gente deve alguns elementos a partir... Então aqui a gente já considera o quê? A gente já considera o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, né, essa evolução do constitucionalismo, e a gente já está considerando também, né, uma integralidade do elemento kelseniano na Constituição e as reparações da principiologia como elemento fundamental da Constituição, como a gente viu lá com La Salle, na aula passada, etc. Né? Bom, a partir disso, então, a gente pode se fazer a pergunta: o que constitui uma Constituição escrita, Constituição como elemento normativo? Até agora, a gente poderia só estar dizendo o que constitui um Estado, né? Não como Constituição escrita, de fato, mas como Constituição ficta, ou seja, o que constitui um Estado. Agora a gente já pode começar a pensar sobre o que constitui uma forma normativa, institucional e, no nosso caso principalmente, escrita de Constituição. O que constitui um Estado constitucional? Né? Quais são esses elementos constitutivos ou até elementos integrantes do Estado constitucional? A aula passada, lembra quando a gente falou do Schmitt, né, que a gente falou
sobre como ele entende aquela Constituição sobre o soberano, sobre uma pessoa, né? A Constituição autoritária, né? E no Schmitt, ele já deu para a gente do que a gente fala ali, ele já dá para a gente uma perspectiva para ele o que é um elemento constitutivo, né? Para o Schmitt, os elementos constitutivos da Constituição são 3, né? Eu acho que eu até falei isso para vocês lá passada, mas a gente revisa aqui. São 3, né? O Estado, que se constitui não necessariamente por uma Constituição escrita, mas por um movimento de um povo. Estado, movimento e povo. Esse daqui é o princípio não kelseniano mais relevante da construção de Estado. Lembra que esse é aquele movimento do Carl Schmitt, né? Vou até escrever aqui para vocês não se confundirem, né? Do Carl Schmitt, sobre uma formação do Estado que hoje em dia a gente vai chamar de Estado autoritário, né? de ditadura estatal, ou seja, elementos não democráticos estatais, ou seja, um Estado constitucional fora da democracia parlamentar, né? Então, para o Schmitt, o que constitui um Estado? Movimento e povo. Estado, movimento e povo é uma realização constitucional por si. Por quê? Porque o movimento de um povo, ou seja, daquela ideia identitária, da ideia da aclamação, da autoidentificação, né? É importante a gente determinar aqui, porque isso vai ser quebrado nessa nossa estrutura constitucional aqui, que povo se comunica diretamente com a ideia de nação, né? Com a ideia de nação, né? Enquanto Estado de Direito, que é um modelo estatal normativo, se comunica com a ideia de cidadão. Então é importante vocês terem essa noção aqui. A ideia de povo, normalmente a gente usa essa classificação de povo, né, como um jargão específico. Porém, na teoria jurídica, na teoria constitucional, povo e cidadão têm conceitos diferentes, né? Talvez em um sentido semântico, epistemológico, filológico e filosófico da palavra, povo pode ser sim utilizado como uma construção geral, né? Seja pela lei ou não, né? Se a gente for pegar a ideia do próprio demos, né, da democracia, da ideia grega de demos, da palavra grega demos, né? Sim, a gente pode pensar, né, nessa estrutura, né? A gente pode sim pensar que num povo genérico. Então vamos colocar da seguinte forma. Vocês estão vendo qual tela? Vocês estão vendo a tela do slide ou a tela do computador? Às vezes Do slide. Ah, tá. Então eu não consigo apresentar as duas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Sem problema. A gente escreve aqui. Tá. Bom, a gente pode pensar em um gênero geral, então, né? Que é a ideia grega. Né? Tá difícil que eu ver as duas telas ao mesmo tempo. Eu quero ver se vocês estão aqui. Então. Essa ideia de demos em grego, então aqui a gente pode ver demos como um gênero, tá? Um gênero, né? Demos, que vai poder ser utilizada para as duas formas as quais a gente vai tratar o nosso entendimento sobre constituir um povo, né? Como controle de um povo. Eu queria que vocês vissem outra tela, porque obviamente minha escrita em grego não é... Se minha letra já não é bonita, escrever em grego é menos ainda, né? Bom, ainda mais com mouse, né? Bom, pessoal, vejam, no sentido grego, a gente pode pensar que demos é uma constituição, né? É uma axiologia, uma legitimidade, naquela ideia de legitimidade a qual a gente já falou, um valor atribuído a determinadas pessoas, né? Eu acho que eu já falei para vocês sobre aquela diferença entre óculos e demos. A gente falou disso, né? Em algum momento, se eu não me engano. Falamos? Ou não?
eu me perco às vezes nas... Posso estar enganado, professor, mas eu não lembro, não. Eu acho que não também. Se não foi na última aula, como eu não assisti, nas outras, não. Basicamente, então peguem assim. Existe, né, a ideia, em grego, que isso é importante para a gente entender esse elemento constitutivo, achei que eu já tinha dado para vocês. Né? Existe uma ideia grega que é a ideia de óculos. É difícil transliterar essas duas palavras, tá? Mas basicamente é possível para a gente pôr um H no meio para dar um sentido mais gutural aqui. Tá? Óculos. Óculos é o que a gente pode significar como grupo de pessoas, como o que a gente pode chamar de povo hoje em dia, qualquer coisa assim. Mas é importante a gente definir na palavra raiz isso, porque por que motivo a gente teria duas palavras para falar sobre grupo de pessoas? Porque na democracia originária, na democracia ateniense, tanto óculos quanto demos, tecnicamente têm a mesma tradução. Qual seja uma tradução mais próxima que a gente tem, que é a tradução de povo. Tá? Essas duas palavras elas vão ter a mesma função, vamos dizer assim. Né? Ora, então por que duas palavras? Porque é importante a gente observar que um grupo de pessoas, no pensamento ateniense, já era possível a gente chamar de povo por essa palavra óculos. Entretanto, quando há uma legitimação externa, quando há uma função externa, né, quando há uma condição jurídica que vai categorizar esse grupo de pessoas a partir de uma qualificação política, entende essa ideia de qualificação jurídica? Como que você é qualificado politicamente? Você é brasileiro, correto? Isso é uma qualificação política. Politicamente, você é qualificado dentro do espectro geográfico de poder. Então, vocês aqui, né, que eu estou vendo aqui na telinha aqui, a Gabriela, a Natália, o Luiz, que é meu campo de visão aqui, vocês são um grupo de pessoas. Mas há uma qualificação política para vocês em âmbito tanto macropolítico quanto micropolítico. Né? Por exemplo, vocês, em estrutura micropolítica, são qualificados politicamente como acadêmicos do primeiro semestre de Direito da Faculdade de Maringá. Em estrutura macropolítica, vocês são classificados como brasileiros. Existe uma qualificação dada a vocês que qualifica sobre uma estrutura de polis, de cidade, né? de espaço de poder. Vocês têm determinada qualificação passível de identificação política. E quando eu falo política aqui, é política em sentido amplo. Né? Quando se qualifica essas pessoas, essa qualificação externa que é dada a você, que a estrutura ateniense chamava de demos. Então, quando a gente fala do gênero demos, do gênero povo, a gente não está falando de qualquer grupo de pessoas. A gente está falando de uma qualificação política, de algum elemento relevante politicamente, de algum elemento político relevante que possa identificar aquele grupo de pessoas. Então, dificilmente a gente vai conseguir conceber esse elemento como um elemento intrínseco, mas sim um elemento externo e determinado externamente com essa qualificação sobre uma legitimidade de poder. Então, alguém, alguma instituição, algum caráter político te dá essa qualificação. Né? Então, primeiro ponto que a gente tem que determinar para fazer essa diferenciação entre povo e cidadão é que povo e cidadão são dois caráteres, são dois elementos de qualificação política. O que a gente está falando aqui é que essa qualificação política ela vai ter uma qualidade, uma axiologia diferente. Né? Como assim? Bom, isso vai ser importante justamente para a gente definir, porque minha pergunta poderia para vocês ser assim: existe a nação brasileira? A Natália está acenando que sim. E aí, existe uma nação brasileira? Deixa eu ampliar as câmerazinhas aqui. Existe uma nação brasileira? O Luiz tá em dúvida. Tá em dúvida se existe ou não. O Edmilson tá falando que sim. A Isabela não tá nem me dando bola.
para eu saber se faz ou não tem uma nação. Vamos tentar descobrir. A ideia de povo, de Carl Schmitt, que é essa ideia baseado naquilo que a gente chamou, hoje a gente já pode até chamar de autoritarismo e etc., mas no ponto de vista jurídico, essas são ideias mais do ponto de vista ideológico-político do ponto de vista jurídico. Né? A gente deve chamar tecnicamente, diferente do que a gente chama de democracia parlamentar, o movimento schmittiano a gente tem que chamar de conservadorismo teológico-político, né? Se a gente for técnico quanto a isso. Isso vai estar ligado ao que o Schmitt vai chamar a partir das estruturas nacionalistas, né? Os elementos nacionais. Por isso a ideia de nação. Né? Por quê? O que é povo para a teoria conservadora teológico-política do Schmitt? Povo é um grupo que se autodetermina e se reconhece a tal ponto que os elementos de identificação se tornam maiores que eles mesmos. Há uma autolegitimação de um demos. Então, sim, o demos ele é algo que vem de fora, que vem de política. Só que para o Schmitt, o demos do povo, ele vem do próprio povo, ele se torna tão grande a ponto que essas pessoas são legitimadas por algo maior do que elas mesmas possam identificar. O exemplo schmittiano... É como se ela deixasse... Desculpa, professor. Fala, Luiz, por favor. É como se ela deixasse de ser uma individualidade, então. Eu incorporei tanto esse pensamento que eu já sou uma célula coletiva, é isso? Perfeito. Veja só, Luiz. Vamos pegar um exemplo. Né? Vamos pegar dois exemplos. Um exemplo da política geográfica moderna e um exemplo fora da política geográfica moderna. Catalunha. Já ouviram falar da Catalunha? Onde fica a Catalunha? Espanha. Fala isso para um catalão. Fala para um catalão. Vão ficar bravíssimos. Por quê? Geograficamente, no espaço de poder jurídico, a Catalunha é parte da Espanha. Porém, existe uma autoidentificação do que o catalão vai chamar de sentido catalão de povo, que vai estar determinada pela própria língua e pela cultura histórica, principalmente pela cultura histórica, onde vai ter uma autodeterminação de quem era o povo catalão e como ele construiu a própria história, e como essa história reflete na própria linguagem. Porque o castelhano não é o espanhol, né? A linguagem do catalão não é o espanhol. Vamos dizer assim que é um dialeto. Se um catalão me ouvir falando isso, vai ficar bravo também, porque ele vai falar que a verdadeira língua é o castelhano. Mas eles não vão se considerar espanhóis. Eles vão se considerar catalãos. Por quê? Porque a Catalunha é uma nação. A Catalunha ela é determinada sobre o seu poder de identificação pelo movimento do povo. O movimento do povo forma uma nação. E é por isso que, inclusive, eles estão buscando a independência, não? Então, eu ia perguntar isso agora. Daí, então, nem sempre a nação é independente. Não quer dizer que eu tenho conceito de nação, eu tenho independência. Perfeito. Que é um exemplo clássico disso, Luiz, milenar, povo judeu. O povo judeu tem a nação da Terra Prometida, a nação de Israel. E o povo judeu continua sendo o mesmo povo se ele morar no Brasil, se ele morar na Espanha, se ele morar no México. Legal que eu dei dois exemplos, México, Espanha e Brasil, que ou praticamente não tem judeu, ou foi perseguição a judeus, como na Espanha. Exemplos péssimos aqui. Mas, fora isso... E daí vem a raiva do próprio Hitler, né? Do pensamento de Schmitt, né, professor? Perfeito. Schmitt queria incluir tudo na nação, vocês não fazem parte da nação, então foda-se vocês, né? Perdão a palavra, esqueci que está gravando. Mas é mais ou menos isso mesmo, Luiz. Veja, a ideia do povo alemão como ideologia, diferente, por exemplo, do fascismo italiano ou espanhol, que também tem certas ideologias nacionais, mas a questão específica do nazismo alemão tinha muito essa ideia de que o judeu alemão não se considerava povo alemão. Mas isso é óbvio, porque a nação judaica, do povo judeu, ela não tem nacionalidade. Tanto que você vai pegar a própria língua do povo judeu na Alemanha, vai ser o Yiddish e não o alemão, que vai ser uma mistura do hebraico com o alemão. Né?
Vai ser uma própria língua justamente por questões até religiosas e teológicas ali, da não competência de falar uma língua que não seja da sua terra, né? Tem todas umas questões assim. Mas há uma autodeterminação entre o povo judeu que a nação não vai ser necessariamente a nação geográfica, mas a sua nacionalidade quanto a povo. Ou seja, dentro de uma questão mais teológica ali, o judeu brasileiro, por exemplo, ele não vai se considerar necessariamente brasileiro, mas dentro do sentido jurídico. Dentro da sua nacionalidade, qual é a sua nação? É Israel. Né? Assim como o catalão. O catalão, juridicamente, é um espanhol. Mas ele não se considera um espanhol. Então é perfeito. A nação não necessariamente compete a uma existência jurídica. Não necessariamente compete a uma existência jurídica. Por quê? Necessariamente, o cidadão é uma qualificação política, é uma qualificação do demos, mas qualificada estritamente pelo elemento constitutivo estatal, que é o direito, que é a Constituição. Né? E a gente pode sim ter um Estado de Direito e um cidadão, um Estado de Direito que não é nação, ou uma nação que é Estado de Direito. Pode ter as duas coisas. A gente pode ter, né, um Estado, né, que não tenha um reconhecimento, uma autodeterminação de povo, mas mesmo assim seja Estado. A própria Espanha aqui nesse caso. O Brasil é sempre muito curioso a gente estudar isso, né? Existe uma autodeterminação nacional sobre o que é Brasil? Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Existe toda uma amálgama cultural no Brasil, né? Um sincretismo cultural no Brasil que permite em alguns pontos uma certa autoidentificação de povo e em outros não. Bem interessante isso. Copa do Mundo, por exemplo, naquele momento, Copa do Mundo final, podemos dizer que somos uma nação. Naquele momento a gente é nação, né? Até eu que não gosto de futebol, não assisto, a gente infelizmente tem que ouvir A gente vê isso muito forte, né? Esse sentido de nacionalismo mesmo, nos americanos, eu acho. Eu acho esse exemplo legal, Natália, porque os Estados Unidos desenvolveu quase como uma propaganda nacionalista, sendo que agora há pouco, no final do século XIX, existia toda uma tentativa de independência do Sul para os Estados Confederados. Né? Até pouquíssimo tempo atrás, o Sul não se considerava legitimado ao poder do Norte e queria sim uma secessão, queria uma separação de mais de um Estado. Né? Só que isso é maravilhoso. Os Estados Unidos sempre é um modelo muito interessante de estudar, porque ele tem todos os modelos todos os modelos ideológicos de democracia, nação, só que ele tem entrelinhas muito estranhas ali, né? Então é um estado sempre muito esquisito da gente pensar, mas a propaganda, principalmente a propaganda em sentido estrito, né, daquela ideia do American Dream, né, da nação americana, né, existe justamente para que exista tanto uma legitimação de Estado de Direito quanto uma legitimação de nação. Né, para que se confunda essas duas ideias de uma só. Diferente do brasileiro, por exemplo, que tem aquele espírito, como fala, vira-lata, que tudo aqui é ruim, né? Que é muito mais difícil a gente ter essa autodeterminação. Agora, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Isso aí ficam todas as questões envolvidas aí. Bom, vocês conseguem compreender, então, essa ideia de Estado de Direito e nação? Essas duas nuances. Então, existem muitos estados de direito que são nação, mas não necessariamente todo estado de direito tem que ser nação, e vice-versa. Isso é bem interessante. Só que o que é mais interessante é que, a partir do momento que as constituições se instalam, a partir do momento que a gente tem uma institucionalização constitucional, essa determinação, assim, principalmente com a derrota do Schmitt, né, principalmente com a ideia do Kelsen ter vencido essa batalha, isso aqui deixa de ser importante para o sentido jurídico. O que importa a partir da Constituição, né, como modelo jurídico, é só a legitimidade de um Estado de Direito e a legitimidade de seus cidadãos. Tanto que vocês já devem estar vendo a introdução, ou vão ver no próximo bimestre a introdução de estudo de direito lá, questões de nacionalidade, questões de nato ou naturalizado, nessas questões jurídicas que vão determinar a cidadania. Né? A ideia de cidadania que é uma questão extremamente jurídica. Tanto que chama atenção para vocês uma coisa interessante. Vocês já devem ter ouvido falar muito do Pacto de São José da Costa Rica ou Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né?
O nome, de fato, da Declaração Universal de Direitos Humanos é Declaração Universal de Direitos Humanos e do Cidadão. Por quê? Já perceberam isso? Declaração Universal de Direitos Humanos e do Cidadão. Porque o foco internacional não é nos seres humanos como conceito, mas sim no elemento jurídico que possibilita a aplicação de direitos humanos, que é no cidadão, que é no conceito jurídico de cidadão. Né? Por isso, de fato, se a gente for falar de elementos que constituem o Estado, a gente vai ter esses elementos aqui, soberania, uma finalidade, né, em sentido formal, um povo e um território, só que esses elementos eles são amplos tanto para qualquer tipo de Estado, só que eles vão se amoldar, né, a partir dos elementos jurídicos. Né? Porém, igual a gente viu, em Schmitt... Diga, por favor. Eu só sou vista como uma cidadã pelo olhar jurídico, certo? Certo. Pelo olhar jurídico, eu deixo de ser um indivíduo e por estar dentro daquele Estado, passo a ser uma cidadã. Perfeito. E é por isso, por exemplo, que os imigrantes sofrem com esse processo? Isso, a gente tem todo um conflito, né, uma questão complicada de determinar quais são os direitos de determinadas pessoas se elas não se encontram abarcadas por cidadania. Né? O Brasil, Natália, a gente vai ter um pouco mais de facilidade quanto a imigrantes estrangeiros no Brasil. Existe todo um pacto internacional, principalmente depois da Segunda Guerra, e bem estratégico, de alguns estados que são considerados estados neutros. Né? O Brasil é um deles. São estados até geograficamente bem localizados. Né? A gente vai ter Austrália, a gente vai ter Canadá, alguns estados assim, que vão se colocar como estados neutros, que tendem a não se intrometer em elementos de guerra internacional, não porque querem ou porque não querem, mas porque se der um problema, aí quase que eu falei um palavrão também, Luiz, às vezes eu esqueço que está sendo gravado, se der um problema geral, aí se der uma terceira guerra mundial, tem que ter para onde fugir. Né? Se tiver aí elementos autoritários no mundo aí que vão gerar uma guerra, o cara vai ter que ter para onde fugir. E o Brasil é um desses países. A gente tem uma facilitação de reconhecimento internacional. Né? O Brasil ele abarca essa Constituição de Cidadania muito mais flexibilizada do que outros estados, justamente porque a gente tem essa tendência. Então, por isso que por exemplo, deu aquela polêmica com alguns imigrantes legais no Brasil, só que no Brasil não tem muito essa de imigrante legal. Você vai ter todo um processo, caso o cara tenha entrado aqui por conta de crime, alguma coisa assim, que você vai acabar extraditando. Mas se ele tiver uma justificativa, vocês já devem ter ouvido falar, que teve aquele caso, há um tempo atrás, do Cesare Battisti. Lembram-se do caso do Cesare Battisti? Foi o Barroso, né, que hoje é ministro do STF, que era advogado do Cesare Battisti na época. Né? Foi um processo longuíssimo. Por quê? Porque existia a Itália pedindo ele de volta porque ele tinha cometido um crime, e existia ele dizendo que não era necessariamente um crime, mas uma perseguição política. Se há esse elemento de perseguição política invocado, o Brasil tem que investigar. Porque o Brasil não pode só devolver um cara se há risco de intervenção política. Porque a função do Brasil no cenário internacional é esse. Se tem alguém perseguido politicamente e vem para o Brasil fugido, a gente tem que abarcar. Né? A gente tem que segurar aqui. Né? Claro, teve muitas negociações para isso. Né? O Brasil sempre esteve envolvido nisso. Né? A gente falou agora um pouco da Guerra de Secessão, por exemplo, né, nos Estados Unidos, os escravagistas norte-americanos que tiveram que fugir dos Estados Unidos depois que o Lincoln estava ganhando já, vieram para o Brasil, né, vocês já devem ter ouvido falar da cidade de Americana, né, perto de Campinas ali, é uma cidade que o Brasil abarcou aqueles fugitivos escravagistas, o Brasil também era escravagista na época, facilitou muito, né? A gente tem toda uma história aí dos países da América Latina, dos países da América terem recebido alemães refugiados também, né? Fugindo de julgamentos internacionais nos tribunais nazistas, né? Enfim. Mas essa já era uma tendência do Brasil. O que foi feito depois da guerra foi regularizar isso, né? O Brasil vai receber essas pessoas. O Brasil, então, Natália, tem uma característica um pouco específica sobre isso. É mais fácil você entrar aqui por conta dessa característica. O Canadá, a mesma coisa. Vocês já viram como o pessoal sempre fala, é muito fácil ir para o Canadá? Né? Essa é a mesma ideia. É muito parecido com o Brasil quanto a isso. Né? Agora, a gente já vê como é muito mais difícil a gente entrar na Itália, por exemplo. Né? E para a Europa já tem uma dificuldade muito maior. Ali é a regra.
a gente que é exceção aqui. E se a gente fica num limbo, se você pega um voo clandestino e vai para a Europa, Natália, por muito tempo você vai estar num limbo jurídico, que você não vai ser cidadão de lugar nenhum. Então, vejam, vocês querem um exemplo mais claro que foi Guantánamo, né? Guantánamo, em Cuba, né? Que é base militar norte-americana, que como era um lugar ali que não era nem nos Estados Unidos, mas era base militar norte-americana, né? E tinha prisioneiros de terrorismo do Oriente Médio. Foi palco ali de diversas, lembra daquelas torturas que tiveram em Guantánamo? E foi difícil apurar aquilo, porque ali é um estado meio fora do âmbito jurídico. É um local dominado pelos Estados Unidos, em outro estado, em Cuba, né, em Guantánamo. É um espaço de anomia jurídico. Então, investigar aquelas torturas, aquelas questões, é muito difícil, porque ali não tem cidadão nenhum. Os direitos humanos que são para o cidadão são bem mais difíceis de serem implementados naquele local específico. Né? Entenderam alguma questão aqui? Questão interessante isso daqui. Qualquer Estado vai ser constituído por soberania, por finalidade, por povo e por território. Né? Bom, a questão aqui é a gente entender o que esses elementos são, né, dentro de sentido jurídico. Né? Em sentido jurídico, soberania, né, soberania é a supremacia da Constituição. Né? Em sentido jurídico, soberania é a supremacia da Constituição. Não é uma pessoa, igual no movimento schmittiano. Não é um... Né, não é o presidente da Câmara, o presidente da República. Não é o poder. Não é o poder emana do povo, né? Então, olha que interessante. Isso é interessante, né? Porque é o poder emana do povo. Sabe por que é, Luiz? E aí que é o problema do jurídico, né? Porque a supremacia da Constituição é a supremacia do elemento jurídico que constitui povo. Né? Então, o povo só tem poder porque a Constituição assim o faz, e a Constituição só existe dentro do Estado Democrático porque o povo existe. Porque o povo é elemento constitutivo da própria soberania. Só que isso é em tese, né? Isso é como um elemento abstrato, né? Porque o que dá soberania ao Estado é a supremacia da Constituição. É um elemento jurídico. Vocês podem ver, inclusive, que teve uma discussão na Copa do Mundo que teve no Brasil, muito interessante sobre quebra jurídica da soberania. Porque a gente tinha uma legislação estadual, não lembro se era, eu acho que era em Pernambuco, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza, não posso estar enganado. Mas acho que era em Pernambuco. Tinha uma legislação que proibia a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. E era uma lei estadual. Tinha força normativa formal da Constituição, certo? Entretanto, veio a FIFA. Quem que é a FIFA? A FIFA é uma instituição internacional privada. E mandou suspender essa lei. E suspendeu. Porque podia vender Heineken dentro dos estádios. Fazia parte do patrocínio da FIFA. Veio toda uma discussão sobre supremacia da Constituição, que a gente teve uma exceção da legislação interna dada por uma suspensão normativa feita pela Constituição. Basicamente, era o próprio instrumento constitucional dizendo: vamos abrir uma exceção para uma instituição privada. Isso foi uma discussão muito grande sobre a ideia de soberania constitucional, soberania legal, na época da Copa, né? Não sei se vocês lembram dessa estrutura na época da Copa. Amazonas, Ceará e Brasília, foi, Luiz? Eu não lembro. Eram os 3 estados. Eu acabei de pegar aqui a reportagem. Legal. Ceará, então, que eu tinha pensado, mas interessante. Porque essa é uma questão muito interessante, né? Porque soberania é a supremacia da Constituição. Significa dizer que o âmbito interno é livre, o âmbito interno é democrático, o âmbito interno ele deve ser abarcado da forma como o Estado quiser, mas a partir do momento que a Constituição, que o elemento constitutivo é reconhecido internacionalmente, um Estado internacional, um elemento fora da Constituição, não pode intervir na Constituição. Isso é tão claro, pessoal, que é só pegar
punições internacionais. Por exemplo, o TPI, o Tribunal Penal Internacional. As punições do Tribunal Penal Internacional, elas são muito difíceis de dar porque elas não podem interferir na soberania do Estado. Geralmente elas têm que condenar o próprio Estado, né, e não necessariamente pessoas, porque a pessoa é o cidadão daquele Estado. Senão alteraria a soberania. Você tem que ter ali um limite, né? Geralmente o Tribunal Penal Internacional acaba agindo quando o Estado que firma direitos humanos e todas aquelas questões não age sobre o fato, né? Daí se entende que ele teve uma quebra do pacto internacional. Daí essa é a lógica. Mas se não teve quebra do pacto internacional, o direito internacional não pode punir uma pessoa, vai ter que punir o Estado, porque a pessoa senão estaria exacerbando a soberania, né? A própria ideia de soberania. Vocês compreendem isso? Perguntem aí, por favor. Tá, calma, deixa eu pensar como eu pergunto. Você acabou de falar, né, que essas consequências são dadas ao Estado e não aos indivíduos. Uhum. Mas dando essas consequências, atrelando essas consequências ao Estado, eu também não estou, de certa forma, quebrando essa soberania? Sabe por que não, Natália? Porque o Estado concordou em ser signatário, estar dentro do contrato internacional. Ah, então, entendi. quando o Brasil aceita fazer parte do Tratado de Direitos Humanos, ele aceitou participar. O problema seria o Tribunal Internacional vir aqui condenar uma pessoa brasileira, sendo que a pessoa brasileira está dentro da estrutura constitucional, então é problema do Estado brasileiro, né? O Estado não. O Estado foi o próprio Estado que concordou estar nesse pacto internacional. Entendi. Ele aceitou as cláusulas. Exatamente. Essa é a ideia. A gente tem aí uns casos no Brasil, né? A própria como que chama a do Mano Brown, em Diário de Detento? A chacina lá do presídio, Carandiru, né? Tem algumas questões internacionais aí que é o Estado que é punido e não necessariamente o Fleury, que era o governador na época, né? Vai ter que ser o Estado como um todo. Ao mesmo tempo, né, o Estado vai ter que apresentar a sua finalidade, né? Sua finalidade. A finalidade constitutiva de um Estado é o que vai determinar, né, como que esse Estado vai se apresentar, né? Vai se apresentar em termos políticos. Qual que é a finalidade do Estado? Qual que é a finalidade do Estado brasileiro? Como que chama o nosso país? Como que chama esse país aqui? República Federativa do Brasil. Perfeito. Aqui a gente tem todas as finalidades. A gente tem a ideia republicana e federativa, né? Ou seja, a gente tem a ideia de um Estado onde a res é pública, ou seja, onde a coisa é pública, onde todo elemento público não é de propriedade de ninguém, é de propriedade negativa, é de âmbito e uso geral, né? Sobre uma liberdade federativa, ou seja, é dividido em estados, mas com centralização federal, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma confederação, né? Por quê os Estados Unidos é uma confederação? Porque cada estado tem sua legitimidade e alguns elementos federativos, né? Mas cada estado, vocês já ouviram falar que, por exemplo, na Califórnia a cannabis é legalizada e no Texas não. Já ouviram falar isso? No Brasil não existe isso, né? No Brasil a gente tem uma centralidade federativa, a nossa divisão estatal é divisão mais tributária e fiscal do que necessariamente uma divisão legal, né? Diga, Luiz. Professor, mas isso é referente até à nossa independência, né? Que foi tranquila deles, acho que foi um acordo para poder acabar também a guerra, né? Certo, certamente. Já existia toda essa questão lá naquela época, né? A minha pergunta não era essa não, viu? Diga, pode, mas fale. A minha pergunta é qual das duas você acha que é mais eficiente? É bem difícil, assim. Eu, pessoalmente, acho que a federação é muito mais segura, né? Eu tenho uma tendência mais estatal, né? Eu não tenho uma tendência muito liberal, Luiz, do neoliberalista, né? Eu tenho uma tendência em ter uma certa quantidade de Estado relevante, né?
E isso depende da estrutura federativa. Normalmente, estruturas confederativas são estados mais liberais, de fato, né? São estados, não necessariamente estados que sejam anarcocapitalistas, né? Que não é o caso dos Estados Unidos, que tem impostos altos, né? Tem todas essas questões, mas modelos, eu acho que a América Latina ela tem modelos de centralização estatal necessários. Modelo de saúde pública, né, modelo de educação pública, que são modelos difíceis da gente se imaginar dentro de uma democracia, das democracias sui generis, que são da América Latina. Claro que isso é uma posição, né, que seriam um pouco complicadas do ponto de vista confederativo. Né? Do ponto de vista confederativo no Brasil, por exemplo, a gente teria uma disparidade completa entre São Paulo, né, em questões fiscais, e o Amazonas, que tem bem menos questões fiscais, por exemplo, né, o Acre, que tem bem menos questões fiscais. Daí o paulista vai pensar, mas isso não é justo, né? O dinheiro que fica aqui tem que ficar aqui. Não, na verdade, se você tem uma federação, você tem uma distribuição geral da própria ideia de república. Né? Eu vejo, pela realidade latino-americana, etc., a federação muito mais interessante. E a gente pensando que todo o movimento europeu tradicionalmente adotou a federação também, né? O pouco tempo que a Alemanha teve um modelo parecido com a Confederação, na época da República Renana, da divisão alemã, ali antes da Primeira Guerra, desembocou a Primeira Guerra. Então não me parece também muito seguro ali. Os Estados Unidos têm suas peculiaridades ali que permitem, de fato, tem muito a ver com a secessão, né, com os acordos de fim escravagista na época também foram muito importantes para essa ideia de confederação, né? Então tem muito a ver com isso, mas deu certo lá. Agora eu não sei se daria certo aqui, né? Imagina uma estrutura de confederação aqui, a gente tendo legitimidade, o estado do Paraná decide que a gente vai ter poder judiciário eleito, igual nos Estados Unidos, que a gente vai começar a eleger juiz, né? Daí o juiz vai aparecer em campanha política. Eu falei, eu nunca absolvi ninguém. Daí o cara vai lá e vota, sabe? São estruturas que eu acho que dão certo, talvez, nos Estados Unidos, mas aqui são um pouco temerárias. Mas eu já vi bons argumentos também, esse é um argumento meu, mas eu já vi bons argumentos de colegas sobre a possibilidade de uma confederação brasileira numa estrutura de voto distrital misto, né? O pessoal antigo ali do PSDB, sabe, aquele pessoal mais Franco Montoro, aquela velha guarda lá, o Goldman, o Franco Montoro, defendia muito essa ideia sobre uma reestruturação de voto, né, pelo distrital misto ali, falando que daria mais legitimidade a eleições. São bons argumentos, não são os meus argumentos, mas são argumentos interessantes também, né? Mas, enfim, o Brasil optou pela federação, né, pela república e principalmente pela democracia parlamentar, né? Professor, você não acha que esse sistema, né, de federação deixa o país, o Estado, muito mais instável? Instável? Não sei. Eu acho que dá mais margem, por exemplo... Politicamente. Eu acho que dá margem para estruturas políticas, corrupção, etc. Isso daí, obviamente, numa federação é mais fácil. Você ter esses elementos, esses defeitos democráticos, né, os tais dos defeitos democráticos. Porque, obviamente, você vai ter toda uma cachoeira, uma árvore fiscal, né, da federação para os estados. Então, vão ter mais problemas burocráticos ali, certamente. Então, eu acredito que aumenta ali a tensão. Sei. Existe uma tensão política, a gente está vendo agora, por exemplo, a tensão do Dória com o Bolsonaro. É uma clássica, né, da tensão da federação. No fim das contas, a gente tá... Mas aí, é duro, viu? Igual eu falo pro Marcelo Piratelli, às vezes. Falo pro Marcelo, você dá história e eu também. Porque às vezes eu não sei como explicar a Constituição brasileira para os alunos, então eu prefiro falar, pelo menos era assim antes, né? Antigamente era assim. Então a gente conta a história geral da Constituição. Esse movimento que está acontecendo agora é inexplicável do ponto de vista constitucional. Essa questão de autonomia estatal, de não autonomia estatal, isso era impensável há uns tempos atrás. Existia o SUS e o SUS resolveria. Só que a gente está no movimento que não é nem... Eu acho, é claro que isso é causado pelo elemento federativo, mas eu acho que está muito mais causado por uma tensão política, que meio que perdeu o controle. A gente tem um governador brigando com o presidente da República e os dois ali numa briga política que não dá para explicar em termos constitucionais. Não dá para explicar em termos constitucionais. São aquelas perguntas que eu não sei responder,
porque elas não fazem sentido do ponto de vista constitucional. É difícil responder isso. Mas certamente se há uma crise política, é muito mais fácil a gente resolver essa crise política no movimento da confederação do que da federação. Isso aí é fato. Isso aí é fato, né? Só que também na confederação, a gente pode ter uma dificuldade de reestabelecimento de coalizão. Como a gente tem, por exemplo, no modelo norte-americano, o lobby legalizado, né? No movimento agora que estava no fim do Trump ali, que estava numa situação parecida, a gente tinha os lobistas trabalhando muito forte para conseguir uma certa coalizão. A gente não tem esse movimento no Brasil. Fazer uma coalizão federativa é mais fácil, porque você precisa só do movimento legislativo. Então, se o Congresso se une no movimento federativo, você consegue ali abafar o judiciário e o executivo. Na confederação vai ter um pouco mais de independência dos estados. Então, qual que é o grande problema, Natália, da confederação? O executivo é muito forte. O executivo muito forte em países latino-americanos não são históricos muito bons, né? Os históricos latino-americanos com executivo forte sempre deram um pouco de problema. Talvez os Estados Unidos seja muito mais maduro que a gente na democracia para lidar com poder executivo, né? Porque poder executivo, quando tem poder, tem que gostar muito de democracia. Eu não sei se eu dava conta, não. Se vocês me botam lá com poderes absolutos no executivo, eu acho que eu dou meu golpe, hein? Sinceramente, vai saber. Então eu coloco vocês aí de assessores de justiça, leitores de Kelsen. Não esperava menos. Exatamente. Bom, povo a gente já entendeu que é pelo viés cidadão, norma jurídica. Norma jurídica. E território pelo elemento Estado de Direito. O que determina nosso território é o Estado de Direito. O que determina nosso povo é a norma da cidadania. É a norma da cidadania. Por que eu falo isso? Porque, pessoal, se você tem outros modelos, você vai ter, por exemplo, a questão da Crimeia, da Ucrânia e da Rússia, que tem movimentos ali, principalmente na Crimeia e na Ucrânia, que são mais ligados a essa ideia de movimento de povo, de nação, né? Por quê? Ali, principalmente na Crimeia e na Ucrânia, você tem todo aquele movimento do que é o eslavo, né, territorialmente, né? Daí você tem toda aquela anexação ou desanexação da Crimeia. A Crimeia é um local bem complicado, próxima do antigo Stalingrado, que era um movimento ali da União Soviética de depósito e fabricação armamentícia. Então a Crimeia tem um grande artefato armamentício de interesse internacional, de interesse da Rússia, de interesse da Ucrânia. Quando tudo era União Soviética, era muito mais fácil, era tudo União Soviética, né? Não tinha essa discussão. Agora a gente tem toda essa discussão. Como Crimeia, Ucrânia, não são lugares, Crimeia na Ucrânia, né? É porque eles não tem esse território tão bem determinado. A gente tem partes da Ucrânia que a Rússia considera Rússia e tem partes da Rússia que a Ucrânia considera Ucrânia. É o caso da China, por exemplo, né? A China e os Estados Unidos têm uma controvérsia territorial sobre a ideia de alto mar, né? A China considera na sua legislação interna. A China não, aqui a gente não vai levar em consideração nem Taiwan nem Hong Kong, tá? Lembre sempre disso. A gente está falando do movimento do legitimado, apesar da ONU reconhecer Taiwan e Hong Kong como República Popular da China, eles não se consideram, né? Mas o elemento constituinte chinês considera um valor do mar como território chinês diferente do que os Estados Unidos reconhecem, né? Existe os Estados Unidos reconhece como alto mar uma quantidade bem antes do que a China reconhece. Então, como a gente não vai ter esse elemento jurídico internacionalmente reconhecido, só reconhecido internamente, né, que tem muito mais a ver com nação do que Estado de Direito, a gente vai ter, por exemplo, os Estados Unidos querendo fazer graça e fazendo teste militar onde a China entende que é território deles, sabe? Daí vai dar aquele problema, os Estados Unidos vão falar, não, aí não é a China, né? Precisava fazer o teste ali? Não precisava, mas por que não fazer, né? Para dar aquela provocada. Mas, enfim. Então, território como Estado de Direito, pressupõe que a gente tem um território legitimado internamente e reconhecido internacionalmente, né?
território brasileiro é reconhecido no território geográfico terrestre, marítimo e de ar, né? E também de subsolo. Tem todo o território ali bem delimitado dentro da lei, da Constituição, do elemento constitutivo reconhecido internacionalmente. E aí, que dúvidas vossas excelências estão tendo até agora? Isso que eu gosto, o pessoal entende tudo, nenhuma dúvida. Acho que eu devia dar prova igual o Matheus também, né? Não. Comece, professor. Olha, professor, eu tô começando a me encaminhar a matéria, tô entendendo. Uhum. A hora que eu tiver uma questão, vai ser uma questão muito boa. Vai ser aquela. Vai ser uma questão maravilhosa. Acho que mais um mesinho aí de aula, eu vou me inteirar no assunto. E agora, aí vai ser uma Gabriel, questão... Você vai ter aula só no dia 6 de maio, né? Então, a semana que vem não tem. Então, vai dar tempo de pensar. Vai dar tempo de pensar, né? Ó, Luiz, eu consegui, hein? Ó, eu tô praticamente encerrando, deixando as dúvidas abertas para vocês, 22h15. Uma horinha de aula. Eu tenho uma dúvida. Em relação à supremacia da Constituição, agora fazendo um parâmetro com o Hans, já aproveitando que vai ter no grupo, e é uma dúvida que essa eu sei que vai pegar. Quando ele fala da ordem social e as sanções, eu posso dizer que essa soberania, essa supremacia da Constituição, ela só é válida porque tem as sanções dentro da própria Constituição? Perfeito. Não necessariamente dentro da própria Constituição, não precisa estar dentro da própria Constituição. Ao menos, Luiz, ela tem que estar legitimada como forma. Lembra sempre disso. A Constituição ela não precisa necessariamente prever. Ela prevê uma consequência. Ela precisa prever uma forma. Tá? Por exemplo, uma norma penal que tem uma consequência, matar alguém, tantos anos de prisão. É uma norma constitucional. Por quê? Porque ela é formalmente constitucional. Para o Kelsen, isso vai significar a mesma coisa. Só você pensar o seguinte, Luiz. Essa divisão que vocês têm aqui, que vocês têm aula de direito constitucional, direito civil e direito penal, é uma divisão metodológica. Para o Kelsen, você tem que esquecer tudo isso. Direito é uma coisa só. Direito é só uma coisa. O direito penal, ele é um direito constitucional. Porque o direito constitucional, ele legitimou a forma do direito penal. Mesma coisa com o direito civil e com os demais direitos. Se não legitimou, é inconstitucional, então não vale como direito. Então, não necessariamente a gente tem que ter a consequência prevista no texto da Constituição, mas sim como uma norma constitucional. Uma norma formalmente constitucional. Dá para entender isso que eu falei? Eu sim, professor. Então, o professor citou um tema, eu vou falar aqui já, aproveitar, que foi um debate que a gente teve justamente sobre essa questão do Kelsen, pensar se existiria diferenças entre constituições, leis complementares ou não. E isso a gente entrou num debate forte, né, Gabi e Nath, que estava presente. E a gente tem ou não tem? Tem ou não tem? Nós chegamos à conclusão que ele não tinha. E agora, na sua fala, acredito que é isso mesmo. Para ele, é direito, independente de onde flui, é direito. Perfeitamente. Acertamos, cara! Ué. Nem lembro o que eu falei, eu acho que eu acertei. Mas é isso mesmo. Eu falo muito, eu esqueço. Você fala muito. Acertou, amiga, acertou. Você já teve aula com o Fernando? Você vai falar que você fala muito? Né? Professor, duro que eu falo. Quer ver se eu estiver nervosa, eu não paro de falar. E eu emendo um assunto no outro e eu esqueço que eu comecei a falar, sabe? E Entendi. aí eu vou levando uma conversa Sabe o que é bom o debate com a Gabi? É só contrariar. Nem entendi. que você tá na razão com ela, mas você contraria para você ver que ela vai te argumentar em todo lugar. É tipo a Juliette no Big Brother. Você não pode contrariar que ela começa a falar e não para mais. Pelo menos tá com 21 milhões de seguidores, né? Você pode usar E isso. o Luiz também, né? ama, ele faz de propósito. Ele pode até concordar com a Gabi, mas ele finge que discorda só para ela atacar. Não, isso é bom. eu não entendo isso. Perseguida. Perseguição. Isso é totalmente perseguição. Ô, professor, agora, só aproveitando a deixa do Luiz sobre o debate. Porque, assim, eu entendo que eu preciso me aprofundar muito mais na leitura para realmente entender. Mas uma coisa não me sai da cabeça. Como dever ser se um dia não foi? Ele deve ter ido para poder dever ser. Natália, como que ele já foi se ele só deve ser?
Ele nem foi e nem vai ser. Ele nem foi e nem vai ser. Esse foi o tava debate pensando. mais profundo e nós não chegamos a uma conclusão, Porque eu tá? estava Essa pensando. realmente foi maravilhosa. Porque eu estava pensando, como que a gente vai saber que uma coisa deve ser dessa forma se nunca aconteceu antes, mesmo que não de forma exata, mas de forma parecida já ocorreu? Ó, imagina um animal, Gabriela, imagina um animal que ele é bem grande, tipo hipopótamo, só que ele tem um chifre só, bem no meio da testa, e ele tem uma tromba, não de elefante, mas mais parecida ali, mais curta, como se fosse ali um tamanduá. Imaginou? Responde a sua pergunta. Isso se chama hipótese. Esse bicho não existe. Só que ele é Mas a hipotético. gente consegue formar ele na cabeça porque a gente tem referência dos outros animais. Por pré-existência de Isso, partes perfeito. de animais que o senhor citou. Ou Exato. seja, o que eu falei para o Luiz foi, mesmo que não foi, O fato em si, porque alguma coisa foi. Não, eu só concordo com você, veja. Isso que a gente chamou na aula passada de elementos axiológicos, né? O juízo de valor atribuído ao dever ser. Para você formar uma categoria semântica de dever ser, você precisa de elementos contextuais reais. Não necessariamente eles existem ou não existem, eles vão continuar hipotéticos, mas eles são elementos hipotéticos reais, com fator. Mas a partir do momento que eles se criam, a grande ideia é eles passarem a ser puramente hipotéticos. Esse animal que você imaginou, ele tem, sim, porte de hipopótamo, chifre de unicórnio e tromba de tamanduá. São elementos axiológicos que eu dei para a formação da hipótese. A partir do momento que ele se torna hipótese, agora eu vou chamar ele de, não sei, eu vou chamar ele de Luiz Bilato, esse animal. Agora ele já tem um nome, ele já tem uma categoria, agora ele é hipoteticamente sozinho. Para a gente chegar na hipótese, a gente precisou de elementos constitutivos reais. Mas a partir do momento que a hipótese foi formada, ela deixa de existir em consequência do fenômeno fático. Em consequência do fenômeno fático. Isso daí E ela pode ser um dever ser para sempre e nunca chegar a ser. Nunca chegar a ser. Essa é a grande questão. Então, mas eu acho que daí é a mesma coisa que eu falei, Luiz, porque ele não foi, mas teve alguma coisa que foi para ele dever ser. Teve elementos Ele teve que ter um elemento inicial para a gente partir. O que aconteceu? O professor falou de uma forma mais, entendeu? Mas cool. Eu falei de uma forma mais agressiva, uma forma mais ríspida. Entendi. Mas um exemplo da internet que não existia, não deu nem para imaginar, mas eu deveria ter exatamente dado o que eu ia um falar exemplo agora. mais... Por exemplo, os crimes, né, cibernéticos, a gente só consegue prever eles depois de que a internet foi criada. Antes, a gente não tinha como imaginar algo assim. Existe toda uma relação para chegar nesse ponto, principalmente com Kant, que é o criador, o filósofo que vai pensar nessa estrutura, que vai partir de uma ideia de filosofia da linguagem e de elemento racional. A grande ideia dele é, existe um juízo, ele vai colocar juízos, né? Pra gente, juízo hipotético, juízo prático e juízo estético. O grande problema é que a gente só consegue se comunicar e observar as coisas, não elemento na teoria kantiana, a partir da tridimensionalidade. A gente só tem 3 dimensões. Né? Lembra da teoria tridimensional? Basicamente a gente vai ter ideia de profundidade, altura e largura. A grande questão ali da relatividade com isso que tem mais um elemento que é o elemento do tempo, que a gente não consegue perceber. A questão da tridimensionalidade é que a gente só consegue ver profundidade, comprimento e altura. Essa analogia dele é que a gente não consegue ter uma relação explicativa, e principalmente na palavra filosófica, fenomenológica, ou seja, observar um objeto de estudo, se a gente não relacionar ele axiologicamente. Isso é o que ele vai chamar de juízo prático, juízo estético também. É a estrutura estética que vai dar a consciência prática. A grande questão é, apesar da gente precisar de relações, a gente vai dar um significado específico para aquilo. E é esse significado específico que vai ser causado depois, que ele precisou do juízo hipotético, ele vai precisar do juízo de valor, mas depois desse processo, ele se forma sozinho. Tem uns exemplos bestas disso, que é tipo a gente olhar para a nuvem e ver um cachorrinho na nuvem.
a gente não é capaz de não ver uma forma naquilo, porque a gente precisa de uma explicação tridimensional daquilo. Só que... Professor, diga, Natália. Eu posso dizer que todo dever ser surge de uma necessidade? De um problema? De um fenômeno pode ser. De um fenômeno pode ser. Porque acho que a gente chegou nisso, né? De questão de conflito, coisas. Porque não necessariamente precisa vir de um problema, né? Por exemplo, uma lei, vamos pensar só no sentido legal. Uma lei que vai trocar o nome de uma rua. Qual que é o problema envolvido nisso? É uma lei... Alguém teve a vontade e não podia. Pode ser também. Mas alguns elementos vão ser só constitutivos, como, por exemplo, elementos administrativos, né? Ou pequenos elementos legais. Ele não precisa necessariamente vir do problema, mas ele vai vir do fenômeno. Ele vai vir sempre de uma vontade ou de uma percepção. De uma vontade e uma percepção. Se a gente abarca vontade e percepção, a gente vai ter um gênero que vai abarcar a ideia do problema. Agora, outra questão. Professor, seria possível realmente ter um direito puríssimo, sem nenhuma intervenção de nada? Seria possível isso, mesmo com a nossa... Deixa a gente chegar no fim. Não responde. Então não responde, então. Todo grupo gira em Concordo. torno disso. Concordo, não vou responder, não. Sabe por que também não vou responder? Porque se vocês chegarem numa conclusão, eu vou precisar que vocês escrevam isso, que a gente publique isso, porque vai ser uma revolução. Que no primeiro debate que a gente teve, a gente acabou com o coitado, disse que ele estava totalmente equivocado, que não tem como fazer isso, a gente só leu um pedaço do primeiro capítulo. Não, mas eu concordo com você, a tendência é essa. A tendência é a gente ver muitos problemas do Kelsen, e eu continuo vendo, mas chegar um momento que tá igual ele como Kant, 2, que eles vão trazer tantos outros problemas pra gente, que toda vez que a gente quiser criticar, ele vai vir com um zap pra gente ter um problema ali. Esse que vai ser o grande problema. Mas a gente tá aí. Eu tô nesse trabalho de derrubar o Kelsen aí há uns anos, eu vou chegar lá. Vai chegar o dia que eu vou falar que o Kelsen tá errado com todas as letras, ainda não consigo. Isso, professor. O dia que o senhor chegar nessa posição, por favor, compartilha com a gente. Estamos muito interessados. Aguardando ansiosamente. Vamos nessa. Mas vocês vão chegar antes de mim, né? Essa é a questão. Mas se for para derrubar o Kelsen e valorizar o Schmidt, você me avisa. Não, daí é melhor. Você vai fazer amizade. Né? Eu acho que a maior ganho do Kelsen é esse, foi tirar o Schmidt de jogo. Agora a gente precisa tirar o Kelsen de jogo, mas sem trazer o Schmidt de volta, né? Porque daí dá um probleminha. E aí? Já estão preparados para ir pro grupo então agora? Então vamos lá. Já manda mensagem pro Matheus lá. Edmilson. O professor, o Edmilson chegou agora recém na nossa turma. A gente nem tinha se conhecido, Edmilson. Essa semana eu tô falho. Peço perdão aí. Sem problema. Eu já te mandei um áudio falando como funciona o grupo, te orientando e te coloquei já no grupo lá, tá? Então legal, já pode obrigado. ficar com discussão. Valeu, não sei obrigado. se você já teve a oportunidade de conhecer, se você já teve a oportunidade de conhecer algum hospital psiquiátrico, mas vai se interagindo. Minha mulher é Gente, psiquiatra, já não vou no pra ter uma ideia. Já tá resolvido. Uma doida. Não deixa a sua esposa assistir o grupo, tá? Ou deixa, ela vai né? encontrar sérios problemas com transtornos mentais vindo da minha pessoa. Ela vai me olhar e vai falar, coitada. Para você ter uma ideia, eu sou considerado uma coisa atípica, pois existe bipolaridade, eu já sou tripolar, né? Eu entendo bem. Para você ter uma ideia. Eu acho que a gente está entrando nessa área da poli... né? É um grupo divertido. A gente... eu achei gostoso. Eu não sei tem pessoas divertidas e tem nós. Luiz, imagina. Que horror! Imagina. Tem as pessoas divertidas e tem eu, Luiz e a Natália. Imagina quando essa pandemia acabar. Imagina quando essa pandemia acabar, que vocês vão poder marcar bar e tiver bebida alcoólica envolvida. Daí eu quero ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver. Professor, eu só quero falar uma coisa. Eu gostaria de já deixar as minhas desculpas, porque o dia que eu e a Natália e a Débora se juntar, o Luiz
Não vai. Ó. Luiz não vai levantar da cadeira. Nossa, pode juntar os três. Eu gosto desse embate, assim, tem que ser força, Flux. Vamos ver. Estão prometendo demais, hein? Estão prometendo, quero ver cumprir. Né? Professor. Eu gosto só de dar uma instigada, só depois eu fico quietinha. Eu sou bem tímida pessoalmente. Bem, pessoal, então é isso. Já, hoje vocês vão estar no grupo, vocês não vão ver que o João Luiz sendo eliminado, nem quem vai ser o novo líder, né? Mas eu aviso para vocês no grupo depois. Beleza. Pessoal, boa noite, bom grupo para vocês, tá? Semana que vem sem aula, na outra, então a gente volta. Aproveitem, não vão ficar de feriado na quinta-feira que vem. Aproveitem esse momento para colocar em dia as atividades de vocês, beleza? Beleza, professor. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite.